pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 7 do nosso curso introdutório de Ciências de Dados. E nessa aula a gente vai falar sobre ferramentas e práticas de ciências de dados. Bem, até aqui nós já passamos por conceitos importantes para entender o que é ciência de dados, o que é Business Intelligence, como os dados aparecem no contexto das empresas e por que eles se tornam tão importantes para a tomada de decisão. Bem, agora nesse módulo a gente vai começar a entrar em uma parte mais prática, as ferramentas. E quando a gente fala de ciência de dados, é muito comum as pessoas pensarem logo em inteligência artificial, machine learning, algoritmos complexos ou gráficos muito sofisticados. Mas antes de chegar nessa parte mais avançada, existe uma base essencial que todo profissional da área precisa conhecer. Essa base envolve saber onde os dados estão armazenados, como acessar esses dados, como organizar essas informações, como analisá-las e como apresentar os resultados de uma forma bem clara. Por isso, nessa aula, nós vamos falar sobre 3 ferramentas muito importantes dentro do ecossistema de BI e de ciências de dados, que são a SQL, Python e Excel. Além disso, também vamos entender como essas ferramentas se conectam dentro de um fluxo real de trabalho, porque na prática elas não aparecem isoladas. Um profissional de dados normalmente usa várias ferramentas em conjunto, cada uma em uma etapa diferente do processo. Então, o objetivo dessa aula não é transformar ninguém em especialista de SQL, Python ou Excel em 20 minutos, não. O objetivo é que vocês entendam para que cada uma dessas ferramentas serve, em que momento elas costumam ser utilizadas e por que elas são tão importantes para quem quer começar na área de ciências de dados. Passando para o próximo slide, aqui a gente vai começar com uma ideia central. O ecossistema de Business Intelligence e de Data Science é formado por ferramentas complementares. Essa palavra é muito importante, complementares. Isso significa que SQL, Python e Excel não são necessariamente concorrentes. Uma ferramenta não elimina a outra, pelo contrário, muitas vezes elas trabalham juntas. Vamos imaginar uma situação simples. Uma empresa tem milhares ou milhões de registros de vendas armazenados em um banco de dados. Esses dados podem incluir informações como nome do cliente, produto comprado, data da compra, valor da venda, cidade, forma de pagamento e várias outras coisas. O primeiro desafio é como acessar esses dados. É aí que entra o SQL. O SQL é usado para conversar com um banco de dados relacionais. Ele permite buscar informações específicas dentro de uma grande base de dados. Por exemplo, quero todas as vendas realizadas em 2024. Ou, quero saber quais produtos venderam mais no Nordeste. Ou ainda, quero agrupar as vendas por mês. Depois que esses dados são extraídos, pode ser necessário limpar, transformar e analisar essas informações de uma forma mais avançada. Talvez existam dados faltando, nomes escritos de formas diferentes, colunas que precisam ser combinadas, cálculos estatísticos ou até modelos preditivos. Nesse momento, entra o Python. O Python é uma linguagem de programação muito usada em ciências de dados porque permite automatizar tarefas, manipular grandes volumes de dados, criar análises estatísticas, trabalhar com o machine learning e gerar visualizações. E por fim, nós temos o Excel. O Excel continua sendo uma ferramenta extremamente importante, principalmente no mundo corporativo. Ele é muito usado para análises rápidas, validações simples, criação de tabelas, gráficos e relatórios imediatos. Às vezes, quem trabalha com dados precisa entregar uma resposta rápida para alguém da empresa. Nem sempre faz sentido criar um modelo complexo ou montar um pipeline inteiro. Em alguns casos, abrir uma planilha, criar uma tabela dinâmica e gerar um gráfico já resolve o problema. Então, a ideia principal aqui é SQL, Python e Excel formam uma base muito forte para profissionais de BI e Data Sciences. Agora, vamos falar com mais calma de cada uma dessas ferramentas. Primeiro, o SQL.
que significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. O SQL é uma linguagem usada para interagir com bancos de dados relacionais. Bancos relacionais são aqueles que organizam os dados em tabelas, mais ou menos como planilhas, mas de uma forma muito mais estruturada, segura e escalável. Na prática, o SQL permite fazer perguntas para o banco de dados. Por exemplo, quais clientes compraram mais de uma vez? Qual foi o faturamento total do mês? Quais produtos estão com estoque baixo? Qual região teve o maior número de vendas? Essas perguntas são transformadas em consultas, que chamamos de queries. Com o SQL, é possível filtrar dados, ordenar resultados, agrupar informações, fazer cálculos e unir tabelas diferentes. Um ponto muito importante é o conceito de join. Em um banco de dados reais, as informações geralmente não ficam todas em uma única tabela. Uma empresa pode ter uma tabela de clientes, uma tabela de produtos, uma tabela de pedidos e uma tabela de pagamentos. Se eu quiser saber qual cliente comprou qual produto, talvez eu precise unir informações de várias tabelas. É exatamente isso que o Join permite fazer. Por isso, SQL é uma ferramenta essencial para quem trabalha com dados. Antes de analisar os dados, muitas vezes você precisa encontrá-los, acessá-los e selecioná-los corretamente. E existe um detalhe importante. Quanto maior o volume de dados, mais importante se torna saber usar o SQL. Imagine tentar abrir uma planilha com milhões de linhas no Excel. Provavelmente seria lento, pesado e um pouco prático. Mas, em um banco de dados, usando o SQL, você consegue selecionar apenas aquilo que realmente precisa. Então, podemos pensar no SQL como uma ferramenta de acesso e extração de dados. Ele responde à pergunta: como eu busco os dados certos? Agora falando sobre o Python, ele é uma linguagem de programação muito popular, especialmente na área de ciências de dados. Um dos motivos para isso é que ele tem uma sintaxe relativamente simples e uma comunidade muito grande. Mas o grande diferencial do Python na área de dados está nas bibliotecas. Bibliotecas são conjuntos de códigos prontos que facilitam tarefas específicas. Por exemplo, uma das bibliotecas mais conhecidas é o Pandas. O Pandas é usado para trabalhar com dados em formato de tabela, algo parecido com uma planilha, mas dentro do ambiente de programação. Com ele, é possível ler arquivos CSV, Excel, banco de dados, filtrar colunas, remover valores ausentes, agrupar informações e fazer várias transformações. Outra biblioteca muito importante é o NumPy, que trabalha com cálculos numéricos e outras estruturas matemáticas de forma eficiente. Para a visualização de dados, temos outras bibliotecas como o Matplotlib, a Seaborn, que permite criar gráficos de linhas, barras, dispersão, historiogramas e vários outros tipos de visualização. E quando entramos em Meshline, uma biblioteca muito usada é a Skitline. Ela permite construir modelos de classificação, regressão, agrupamento e outras técnicas. Mas, como estamos em um curso introdutório, é importante deixar claro, o Python não é importante apenas para fazer inteligência artificial. Antes de chegar em Machine Learning, o Python é muito usado para tarefas mais comuns, como limpar dados, padronizar informações, automatizar relatórios e fazer análises repetitivas. Por exemplo, imagine que toda semana uma empresa recebe uma planilha com dados de vendas. Toda semana, alguém precisa limpar essa planilha, remover colunas desnecessárias, corrigir nomes, calcular indicadores e gerar um relatório. Se esse processo for feito manualmente, ele pode levar horas e ainda está sujeito a erros. Com o Python, é possível automatizar boa parte desse trabalho. Então, o Python responde a perguntas como eu limpo esses dados? Como eu automizo esse processo? Como eu faço uma análise mais avançada? Como eu crio um modelo preditivo? Por isso, o Python é visto como uma espécie de canivete suíço da ciência de dados. Ele serve para muitas etapas diferentes do processo. Agora, falando do Excel, ele é uma ferramenta clássica,
conhecida por praticamente qualquer pessoa que já teve contato com planilhas, mas isso não significa que ele seja básico ou irrelevante. Pelo contrário, o Excel continua sendo muito usado no mercado, inclusive por profissionais de dados. Ele é especialmente útil para análises rápidas, exploração inicial de dados pequenos ou médios, criação de tabelas dinâmicas, gráficos e relatórios simples. A grande vantagem do Excel é a velocidade e a familiaridade. Muitas pessoas dentro das empresas já sabem abrir uma planilha, filtrar uma coluna, criar um gráfico ou interpretar uma tabela. Isso faz com que o Excel seja uma ferramenta muito boa para a comunicação com áreas de negócio. Por exemplo, se um gestor precisa entender rapidamente o desempenho das vendas de uma loja, talvez um relatório em Excel com uma tabela dinâmica e alguns gráficos seja mais útil do que um código em Python, não é mesmo? Além disso, o Excel também é muito usado para a validação. Mesmo quando uma análise é feita em Python ou uma ferramenta de BI, às vezes os dados finais são exportados para o Excel para conferência, revisão ou apresentação, mas é importante entender os limites do Excel. Ele funciona muito bem para bases pequenas e médias, mas pode se tornar limitado quando os dados são muito grandes, quando o processo precisa ser automatizado ou quando a análise envolve técnicas mais complexas. Então, o Excel responde a perguntas como: como eu faço uma análise rápida? Como eu valido esses números? Como eu monto um relatório simples? Como eu crio uma visualização imediata? Portanto, gente, o SQL, o Python e o Excel têm papéis muito diferentes. O SQL é muito forte na extração de dados. O Python é muito forte na manipulação, automação e análise avançada. E o Excel é muito forte na exploração rápida, validação e comunicação simples. Aqui, nós temos uma representação visual muito interessante. Ele mostra as ferramentas como parte de um processo. Do lado esquerdo, nós temos o SQL, no centro, o Python e do lado direito, o Excel. E cada um aparece associado a uma etapa principal. O SQL aparece ligado à extração, preparação e à base da pirâmide. Isso faz sentido até porque, em muitos projetos de dados, tudo começa pela coleta ou extração de dados, não é mesmo? Antes de criar gráficos bonitos ou modelagens inteligentes, é preciso garantir que você está pegando os dados corretos. Do que adianta você fazer algo com os dados errados, né? E bem, por exemplo, imagine que você está analisando vendas de uma empresa. Se a sua consulta do SQL esquecer de filtrar as vendas canceladas, o faturamento pode parecer maior do que realmente foi. Ou imagine que você está analisando clientes ativos, mas inclui clientes antigos que já não compram há anos. A interpretação do comportamento dos clientes pode ficar meio distorcida. Então, o SQL não é só uma ferramenta técnica, ele influencia diretamente a qualidade da sua análise. E agora, vamos falar do centro aqui, que é o Python. No slide, o Python é associado à manipulação, modelagem e ao conceito do canivete suíço. Essa ideia é muito boa porque o Python realmente é uma ferramenta muito flexível. Com o Python, você pode pegar os dados extraídos pelo SQL e começar a trabalhar neles. Você pode remover duplicatas, preencher valores ausentes, transformar datas, criar novas colunas, calcular métricas, identificar padrões, criar gráficos e até treinar modelos de machine learning. Esse processo de limpeza e preparação dos dados é chamado muitas vezes de data wrangling. Desculpa, meu inglês não é muito bom. Mas data wrangling significa justamente pegar os dados brutos que muitas vezes estão bagunçados, incompletos ou inconsistentes e transformá-los em uma base organizada para análise. E essa etapa costuma ser uma das mais trabalhosas em projetos de dados, tá? Na prática, grande parte do tempo de um profissional de dados não é criando modelos avançados. Muitas vezes é limpando os dados, gente.
entendendo colunas, corrigindo inconsistências, né? E preparando a base. Por isso, o Python é tão valorizado. Ele permite transformar os dados brutos em dados úteis. E agora, do lado direito, né, nós temos o Excel. E o Excel aparece associado à exploração, databoards e relatórios. Aqui vale uma observação, gente. Quando falamos de databoards mais robustos e interativos, normalmente usamos ferramentas específicas como de BI, né? Como Power BI, Tableau ou Looker Studios, na verdade. Mas o Excel também consegue criar painéis simples, gráficos, segmentações e relatórios úteis. No contexto de uma empresa, isso é muito importante. Nem toda análise precisa virar um modelo preditivo. Às vezes, a empresa precisa apenas acompanhar indicadores. Por exemplo, quantas vendas tivemos nesse mês? Qual produto vendeu mais? Qual loja teve queda no faturamento? Qual vendedor atingiu a meta? Qual categoria teve maior crescimento? Essas perguntas podem ser respondidas de forma simples como uma boa planilha, uma tabela dinâmica e alguns gráficos. Então, nessa imagem, a gente pode pensar em uma sequência. Primeiro, o SQL busca os dados, depois o Python limpa e transforma esses dados e, por fim, o Excel ajuda a exportar, validar e comunicar os resultados. Essa sequência não é obrigatória em todos os projetos, mas ela representa muito bem o fluxo comum do dia a dia da área de dados. Agora, chegamos ao ponto principal da aula: a sinergia no fluxo do trabalho. A palavra sinergia significa que as ferramentas funcionam melhor quando são usadas em conjunto. Vamos imaginar um exemplo mais completo. Suponha que uma empresa de e-commerce queira entender por que as vendas caíram no último trimestre. Esse é um problema de negócio. A pergunta inicial não é técnica. A pergunta é: por que estamos vendendo menos? Para responder a isso, o time de dados precisa transformar essa pergunta em uma investigação. Primeiro, eles precisam acessar os dados de vendas. Esses dados provavelmente estão em um banco de dados ou em uma data warehouse. Uma data warehouse é um ambiente usado para armazenar dados históricos de uma empresa de forma organizada para análise. Diferente de um sistema operacional do dia a dia, como um sistema de vendas, o Data Warehouse é pensado para consultas analíticas. Nessa primeira etapa, o SQL pode ser usado para extrair dados específicos. Por exemplo, vendas dos últimos 6 meses, categoria de produtos, regiões de entrega, formas de pagamentos, clientes novos e recorrentes, campanhas de marketing ativas, taxa de cancelamento de pedidos. Com SQL, o profissional consegue trazer apenas os dados necessários para análise. Depois disso, entra o Python, especialmente com pandas. Os dados extraídos podem vir com problemas. Talvez existam valores nulos, registros duplicados, datas em formatos diferentes, nome de categorias escritos de formas inconsistentes ou colunas que precisam ser combinadas. Com pandas, o profissional pode limpar e transformar esses dados. Por exemplo, remover linhas duplicadas, corrigir formatos de data, criar coluna de mês, calcular ticket médio, comparar vendas por categoria, identificar produtos com maior queda, medir variação percentual entre os meses. Depois da limpeza e da análise, os dados podem ser levados para uma ferramenta de BI, como o Power BI ou o Tableau. Essas ferramentas são usadas para criar databoards interativos. Um databoard é um painel visual com indicadores, gráficos e filtros que ajudam as pessoas a acompanhar informações importantes. Por exemplo, databoard pode mostrar faturamento total, vendas por mês, vendas por região, produtos mais vendidos, categorias com queda, comparação entre períodos e taxa de recompra dos clientes. A vantagem de um databoard é que ele permite que as pessoas não técnicas explorem dados de forma visual. Um gerente pode filtrar por mês, por estado, por categoria, sem precisar escrever código ou consulta SQL.
E por fim, o Excel pode entrar para análises rápidas ou validações pontuais. Por exemplo, alguém pode exportar uma tabela de databoard para o Excel para conferir um número específico, fazer uma simulação ou montar um relatório rápido para uma reunião. Então, nesse fluxo, cada ferramenta tem um papel. SQL extrai os dados, Python limpa, transforma e analisa, e o Excel ou Power BI e o Tableau comunicam os resultados em databoards, o Excel apoia validações e análises rápidas. Esse é um fluxo muito comum no mercado. E aqui existe uma ligação importante. Ser profissional de dados não significa saber apenas uma ferramenta, gente. Significa entender o processo. A ferramenta é o meio. O objetivo é resolver um problema com os dados. Por isso, quando alguém pergunta qual ferramenta eu devo aprender primeiro, a resposta depende do objetivo. Mas, para quem está começando, faz muito sentido conhecer pelo menos o básico das três: Excel, SQL e o Python. O Excel porque é acessível e muito usado, SQL porque quase toda empresa armazena dados em bancos relacionais e o Python porque permite análises mais avançadas e automação. Agora, também é importante entender que nenhuma ferramenta substitui o raciocínio analítico. Você pode saber usar o Excel, SQL e o Python, mas ainda assim fazer uma análise ruim se não souber fazer boas perguntas. Por exemplo, imagine que as vendas caíram em uma empresa. Uma análise superficial poderia apenas dizer: as vendas caíram 20%. Uma análise mais útil perguntaria: a queda aconteceu em todos os produtos ou só em alguns? Aconteceu em todas as regiões ou em uma região específica? Foi queda no número de clientes ou no valor médio das compras? Houve uma mudança no preço? Houve um problema do estoque? Alguma campanha de marketing foi encerrada? A queda é sazonal ou fora do padrão? Perceberam que as ferramentas ajudam a responder, mas as perguntas precisam vir do raciocínio humano, gente. Por isso, essa é uma diferença muito importante entre simplesmente mexer em ferramentas e realmente trabalhar com os dados. A gente precisa ter um raciocínio ou interpretação. Antes da gente finalizar essa aula, vale a pena pensar em uma pergunta prática. Como escolher qual ferramenta usar? Vamos usar alguns critérios simples. Se os dados estão em um banco de dados e você precisa buscar apenas uma parte deles, provavelmente o SQL é a melhor escolha. Se os dados precisam de limpeza complexa, transformação, automação ou análise estatística, o Python provavelmente é uma boa escolha. Se você precisa fazer uma análise rápida, criar tabelas simples, validar números ou montar um gráfico imediato, o Excel pode ser suficiente. Se você precisa apresentar indicadores de uma forma interativa para outras pessoas acompanharem ao longo do tempo, uma ferramenta de BI como o Power BI ou o Tableau pode ser mais adequada. O erro de muitos iniciantes é achar que uma ferramenta é sempre superior à outra, mas a escolha depende do contexto. Às vezes, usar o Python para uma análise que poderia ser feita em 5 minutos no Excel é exagero. Da mesma forma, tentar analisar milhões de registros no Excel pode ser uma péssima ideia, quando o correto seria usar SQL ou Python. Um bom profissional de dados sabe escolher a ferramenta adequada para o problema. Vamos imaginar um exemplo final só para fixação. Uma escola quer analisar o desempenho dos alunos em uma plataforma online. Ela tem os dados sobre os alunos, turmas, notas, frequência, tempo de acesso à plataforma e atividades entregues. Primeiro, esses dados estão armazenados em um banco. Então, usamos SQL para buscar informações como as notas, a frequência, a turma, a quantidade de atividades entregues e o tempo médio de acesso. Depois, usamos o Python para limpar e analisar esses dados. Podemos verificar se há alunos sem nota registrada, se existem turmas com os dados incompletos, calcular as médias, comparar o desempenho entre as turmas e identificar os padrões. Em seguida,
Podemos usar o Power BI ou o Tableau para montar um databoard mostrando indicadores como média por turma, taxa de participação, alunos em risco e evolução do desempenho. Por fim, podemos usar o Excel para exportar uma lista específica de alunos que precisam de acompanhamento ou para validar algum indicador para a coordenação. Esse exemplo mostra como as ferramentas se conectam em um processo real. Não é SQL contra Python, não é Python contra Excel, é cada ferramenta sendo usada na etapa em que ela faz mais sentido. Para encerrar a aula de hoje, vamos voltar aos principais pontos. Hoje, nós vimos que ecossistemas de BI e de Data Science é formado por várias ferramentas e que o SQL, o Python e o Excel formam uma base fundamental para quem está começando. O SQL é essencial para acessar e consultar dados em bancos relacionais. Ele permite filtrar, agrupar, unir tabelas e buscar informações diretamente da fonte. O Python é uma linguagem muito poderosa para manipulação, limpeza, automação, análises estatísticas e visualização de machine learning. O Excel continua sendo uma ferramenta extremamente útil para análises rápidas, validações, tabelas dinâmicas, gráficos simples e comunicação com áreas de negócio. Também vimos que, em um fluxo de trabalho real, essas ferramentas normalmente aparecem juntas. O SQL pode ser usado para extrair dados de uma data warehouse, o Python pode ser usado para limpar e transformar esses dados, ferramentas de BI podem ser usadas para criar databoards interativos e o Excel pode apoiar análises rápidas e validações pontuais. A principal mensagem dessa aula, gente, é que as ferramentas são importantes, mas elas não trabalham sozinhas. O mais importante é entender o problema, fazer boas perguntas e escolher a ferramenta certa para cada etapa. Para quem está começando na área de dados, aprender essas ferramentas aos poucos já é um grande passo. Não é necessário dominar tudo de uma vez. O ideal é construir uma base, começar entendendo as planilhas, depois aprender consultas com SQL, praticar análise com Python e, com o tempo, conhecer as ferramentas de BI. Com essa base, vocês já começam a entender como os dados saem de sistemas brutos e se transformam em informações úteis para a tomada de decisão. E essa é uma das principais funções da ciência de dados e dos Business Intelligence, transformar dados em clareza. E foi isso a aula, gente. Obrigada pela atenção. Até a próxima!